Primeiro ponto da confissão de fé, disse e diz ainda: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Não é lícito ter mais de uma esposa, nem a mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo. Então, nós falamos sobre aquele grande tripé matrimonial de gênero, número e espécie. Falamos que deve ser o casamento, as limitações do casamento aí entre homem e mulher, um homem e uma mulher. Segundo ponto, nós falamos sobre as funções. O segundo ponto diz: o casamento foi ordenado para auxílio mútuo entre marido e mulher, para propagação da humanidade por uma sucessão legítima e para a prevenção da impureza. Então, falamos sobre três grandes funções do casamento. O auxílio mútuo, ou seja, ensinar o amor ao próximo, comentamos isso na última aula, que é um grande treinamento de se entregar a outra pessoa, ou seja, treinamento de amor ao próximo, isso é família, mas também para propagação da espécie e evitar a impureza. Casamento e sexo servem para manter pureza. Sexo dentro do casamento é pureza, fora do casamento é impureza. Então, auxílio, propagação e prevenção da impureza. E especificamente na última aula falamos também sobre quem pode casar, citando o ponto 3, que diz: o casamento é lícito para todos os tipos de pessoas, desde que possam dar o seu consentimento. No entanto, é o dever dos cristãos casarem-se no Senhor. E, portanto, como aqueles que professam a verdadeira religião, não devem se casar com infiéis ou idólatras, nem devem, como aqueles que são piedosos, estar em julgo desigual, casando-se com os que são ímpios em suas vidas ou defendam heresia condenável. Então, dois grandes eixos aqui. O casamento é permitido para todos os tipos, todos os grupos de pessoas, falamos disso, porém deve haver consentimento. O casamento não é uma obrigação. Então, o casamento deve ter consentimento para casar-se. Lembremos, isso não quer dizer que a Bíblia apela única e exclusivamente para o casamento romântico. É porque amo. Mas deve haver consentimento. Vou casar. É porque eu estou apaixonado. Isso não vem necessariamente ao caso. Eu aceito casar. Isso sim. Então, o amor é uma obrigação em todas as relações e também dentro do casamento. Mas não há possibilidade de constatar amor para casar. Você não precisa assinar que ama. Precisa assinar que aceita casar. Então, o casamento deve ter consentimento. E nós discutimos um pouco sobre a idade do consentimento e falamos que, obviamente, pela lei brasileira tem uma informação e não podemos imputar pecado para casamentos um pouco mais jovens dentro de uma idade aceitável. Mas o foco quando nós falamos de idade de casamento é ter a possibilidade de arcar com a nova família e prevenir-se da impureza. Então, arcar com a nova família. Às vezes a pessoa vai jogar, então vai demorar para eu ter estabilidade financeira. Lidar com a impureza. Opa, então tem que ser logo aos 16 anos para garantir que não vai fazer nenhuma besteira. Então, é essa tensão entre logo e tarde o casamento vai chegar na idade certa. Que tem a possibilidade de subsistência, não riqueza. É só quando eu tiver uma casa já mobiliada, linda, num bairro nobre, um iate, aí eu posso casar. Não. Quando eu tiver possibilidade de um sustento mínimo, case-se. O mundo vai falar, não, mas você precisa primeiro crescer, porque depois de casado você terá problemas para estudos e crescer no trabalho. Negativo.
Se o casamento é para auxílio mútuo, construam juntos. Lutem juntos. É mais fácil lutar em 2 do que lutar em 1. Então construam, lutem, poupem, invistam, estudem juntos. Então, nessa tensão entre idade mínima e idade aconselhável, que seja sábia a escolha, que seja sábia, não havendo, obviamente, idade máxima, mas havendo, sim, idade mínima, como nós falamos. Pois bem, e o segundo eixo do terceiro ponto do qual nós estávamos falando é que os fiéis devem casar-se no Senhor, ou seja, nós casamos em Deus. Então, nós precisamos não casar cristãos com não cristãos, com infiéis ou idólatras, como cita o texto, ou ímpios em sua vida e defendem heresias condenáveis. Então, que fique claro. E 1 Coríntios 7, e se a pessoa se converteu e ela é casada com alguém que não se converteu? Aí vai para 1 Coríntios 7 e fala, se os dois concordam em continuar, continue. Agora, a pessoa é cristã, ela vai atrás de um relacionamento com alguém não cristão? Negativo. Imperativamente negativo. Mas ela sente um apreço por tal pessoa, ela não pode namorar e dentro do namoro evangelizar essa pessoa? Negativo. Evangelize. Não precisa namorar para evangelizar. Se a pessoa crer e demonstrar frutos de conversão, aí depois noiva e case. Mas não precisa e não deve entrar em um relacionamento com um não cristão. Esse é o conselho bíblico. Essa é a ordem bíblica. Não namorar. Namorar, na verdade, nem existe na Bíblia. Não se casar com um não cristão. Pense, o objetivo comum de glorificar a Deus é saúde no casamento. Imagine, casamento que é difícil para qualquer pecador aí, é difícil o casamento. Mesmo os redimidos em Cristo, é difícil o casamento. Porque são duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com soluções diferentes, com problemas diferentes. E vão ter que lidar juntas. Se as duas têm um objetivo final da glória de Deus, elas estão num mesmo caminho, com passos diferentes, com tropeços diferentes, mas no mesmo caminho elas podem se ajudar. Se uma está caminhando para um lado e outra para o outro, temos um problema, temos uma dificuldade agravante na vida. Então, este não é o ideal. Quando o texto fala sobre a verdadeira religião, ou seja, crer verdadeiramente na palavra de Deus, busque se relacionar em casamento com alguém que verdadeiramente crê na palavra de Deus. Ela cita infiéis ou idólatras, aqueles que não seguem verdadeiramente, ou quem ama outros deuses, se prostra a estátuas, ou ama um Deus que não está nas Escrituras. Isso é comum. Pessoas que amam um Deus que não está nas Escrituras se dizem cristãos, mas não amam o Deus das Escrituras e sequer têm apreço pelas Escrituras. Sequer querem conhecer esse Deus das Escrituras. Para eles, só a informação de que há um Deus, alguma informação do nome de Jesus está ótimo, ela não quer entender quem é esse Deus. Obviamente, ela não ama esse Deus. Ela ama o Deus que ela mesma constrói. Bom, mas também tem um caso aqui citado, pode ver que tem duas alegações, ou seja, também estar em julgo desigual, casando com aqueles que são ímpios em suas vidas ou defendam heresia condenável. Nós podemos aplicar aqui uma ideia de que, então e se tem uma pessoa que é batista, é membro de outra igreja batista, eu vou falar outra igreja, hein? Mas ela tem um testemunho inadequado.
Por que em outra igreja? Porque se fosse na nossa, nós deveríamos fazer o quê com uma pessoa com testemunho inadequado? Exortá-la. Novamente, exortá-la. Não se arrependeu. Excluí-la. Ok? Depois dos passos de exortação e ela mantém o seu mau testemunho, excluí-la. Necessário. Importante. Mas, vamos dizer que é outra igreja batista, cada igreja vai cuidar de si mesma, não tem como nós chegarmos lá e excluir a da outra igreja, mas fala, é batista, mas não é de bom testemunho. Essa pessoa é indicada? Ela é batista, ela é cristã, a igreja reconhece como membro. É indicado? Obviamente não. Então não adianta a nomenclatura, é a vida em Cristo que é importante. Não é só a membresia, a carteirinha do clube. Não. É importante o testemunho, as atitudes, a forma com que essa pessoa tem como centro da sua vida Deus. Ou ainda pessoas que, tem um testemunho padrão de cristão, é membro de igreja, mas tem uma coisa que ela pensa sobre a fé que é uma heresia, que não compactua com o resto da fé. Tem problema? É só um pensamento herético. Tem problema? Também está falando, tem problema. Uma pessoa que crê em uma coisa nitidamente, decididamente distinta das Escrituras, misturada com outras coisas das Escrituras, é o suficiente para destruir a sua fé. É o suficiente para destruir a sua fé. Destruir toda a orientação de vida cristã. Então, olha, eu acredito na Bíblia, mas tem uma coisinha assim que eu tenho uma interpretação minha, já começa assim. Problema, alerta, luzes piscando e pessoas caindo nessa armadilha. Bom, sobre isso, Neemias 13. Olha a postura de casamentos mistos que a Bíblia tem. Neemias 13, 25 a 27. Neemias 13, 25 a 27. Vocês viram aí, ponto positivo. Está bem iluminado. Ponto negativo, está menor. Seu óculos precisará ser atualizado por enquanto, tá? Mas está bem nítido, né? Graças a Deus. Neemias 13, 25 a 27 diz: Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante a isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazer todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Ou seja, se nós pegarmos a teologia de casamento na Bíblia inteira, fizermos um apanhado, nós vamos ver que, desde o Antigo Testamento, de uma forma narrativa, ao Novo Testamento, de uma forma de orientação, não deve haver casamento misto. A gente tem isso desde as primeiras gerações dos que adoravam a Deus e a geração de Caim. E quando isso começa a se cruzar e problemas para o mundo. Nós vemos isso no zelo dos patriarcas, sempre buscando filhas do mesmo povo para os seus filhos, para não misturar-se com as nações cananeias. Depois, as ordens de Deus, ao entrar nos cananeus, na terra dos cananeus, dizimem todos e não se casem com cananeias.
E o povo insistia em casar com cananeias. E esse é um texto. Olha como o profeta trata. Ele saia batendo mesmo. Sabe, o pai que promove um casamento do seu filho com uma não cristã. Sabe o que esse pai merece, segundo esse texto? Tomar uma surra. Tomar uma surra, porque ele está destruindo a família da sua descendência toda. Então, isso é prevaricar contra Deus. O povo foi alertado, então, em toda a Escritura, sobre não casar com outros povos infiéis. E isso não quer dizer simplesmente estrangeiro aqui. Porque se esse estrangeiro deixasse de ser estrangeiro, vamos dizer assim, ou seja, se esse estrangeiro se convertesse, aí tudo bem, poderia. Exemplo, Raabe, cananeia, o povo entrando, viu a ação de fé dela, ela ingressou no povo. Tudo certo, tudo bem, e fará então parte da linhagem do próprio Jesus, sendo estrangeira. Então, desde que convertida antes, com fé antes. Então, o alerta fica como muito simples para todos nós. A nossa vida é dedicada a Deus. O casamento é algo tão importante na nossa vida que casar com alguém que não se dedica a Deus, você optará por esse caminho também. Você dividirá o seu coração de uma forma terrível. Então, já é difícil, só perguntar para vários aqui, é difícil ter parentes longe de Deus, permanecer em pregação e oração pedindo por salvação. Imagine o seu cônjuge, a pessoa que reparte a cama contigo, longe de Deus. Então, não faça essa opção. Bom, 2 Coríntios 6, finalizando aí esse ponto, 2 Coríntios 6, 14 e 15, diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Como que há comunhão? Como glorificar a Deus em uma união sem esse propósito de glorificar a Deus? Que harmonia nós podemos esperar de um casamento que, como todos os casamentos, cheio de problema, não tem um harmonizador, que é Cristo. Dúvidas, comentários, perguntas? Ou podemos finalizar com o ponto 4? Então, casamento cristão com cristão. Essa é a indicação. Verdadeiro cristão com verdadeiro cristão. E já vai ser difícil o suficiente, tá? Ponto 4. Basicamente é contra o incesto. Ponto 4. Então, basta ser um homem e uma mulher? Não. Não basta isso. Tem mais uma coisinha que precisa ser destacada, que biblicamente é destacada. Ponto 4 diz: não devem se casar pessoas entre as quais existam graus de consanguinidade, mesmo sangue, ou parentesco, que sejam proibidos na palavra de Deus. As uniões incestuosas jamais poderão ser legitimadas por qualquer lei humana ou pelo consentimento das partes, pois não é lícito tais pessoas viverem juntas como marido e mulher. Não nos importa se a partir de amanhã o governo permitir. Não nos importa. Nós entendemos que é ilegítimo. Aquilo que vai contra a lei de Deus, nós entenderemos como ilegítimo. Então, há uniões de um homem e uma mulher também proibidas na Bíblia. Não só de cristão e não cristão. Podem ser os dois cristãos, mas serem parentes que a Bíblia proíbe. Longo texto. Levítico 18. Então, acompanhem a sequência em Levítico 18.
vamos falar sobre o que Deus indica aqui como uniões proibidas. Levítico 18. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor, vosso Deus. A base. Ele é Deus. A ordem, versículo 3. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos meus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Começa a ordem sobre casamentos. Versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Então essa é a ordem genérica. Parentes. As ordens específicas. 7. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Então, já temos primeira relação. Pai, filho, filha, mãe, filha, mãe, filho. Está tudo envolvido aí. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. Ah, mas e se não é minha mãe, mas casada com meu pai posteriormente? Proibido. 9. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou nascida fora de casa. A nudez não descobrirás. Irmãos ou meios irmãos. Ah, mas é filha do meu pai com outro casamento, é filha da minha mãe com outro casamento. Não. Não pode. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Ou seja, da mesma linha, mesmo que seja neto, não é permitido. Dentro da mesma linha, não é permitido. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. Novamente, meio-irmão. A nudez da irmã de teu pai, não descobrirás. Ela é parenta de teu pai. Então, a irmã do teu pai, ou seja, casamento entre tios e sobrinhos. Proibido. A nudez da irmã de tua mãe, não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. Mesma coisa, a gente chama de tios. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher. Ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás. Ela é a mulher de teu filho, não descobrirás a nudez. Então, também o envolvimento aí com nora, genro, proibido. 16. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Então, mas eu não sou parente de nenhuma das duas. Primeiro estive com a mãe, agora estou com a filha. Não pode. Proibido. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha para descobrir a nudez. Novamente citando netos. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a nudez com ela durante a vida. Ou seja, uma só esposa. É isso o projeto de Deus. Que muitos homens, inclusive de Deus, pecaram nisso. Mas o projeto de Deus, monogâmico. Uma só pessoa. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Proibido. Impureza. Não te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. Proibido. Adultério. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação.
Homossexualismo, pecado abominável. Não te deitarás com o animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para ajuntar-se com ele. É confusão. Bestialidade ou zoofilia, também pecado, impureza. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Motivo de punições, castigos para Egito, para os cananeus, eles faziam isso. Então, entendam, coisas aqui que vocês olham, que terrível. Algumas vocês falam, isso daí eu vejo no dia a dia. Todas essas eles viam no dia a dia, enquanto com o Egito e enquanto entre cananeus. Então, não caiam na cultura do mundo. 24. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminarão as nações que eu lanço de diante de vós. A punição é por causa destas e outras contaminações. E o 25. E a terra se contaminou. E eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Lembra o que Estevão falou? E eu citei novamente ontem. A própria terra aguarda a redenção, e a própria terra vomita os seus pecadores. Os males que o nosso mundo enfrenta são por culpa do pecado nosso. E a terra se farta dos pecados dos homens. E Deus faz essa terra vomitar. Diga, Jales. No começo existia irmão com irmão, sim. Bom, a partir da propagação. Então, no começo, óbvio, que com quem se casou o filho de Adão? Com a filha de Adão. Simples. Porém, a partir da propagação, isso não é indicado. Isso era a única opção, não tinha outra possibilidade. A partir da propagação, não tem uma data específica, mas a partir da propagação, isso não é indicado. Então foram se ampliando e Deus deixou claro para os seus de que isso não deve acontecer. Então, mais um testemunho aí da necessidade da diversidade. Bom, nós vimos então sobre pai, mãe, irmãos, meio-irmãos, netos, tias, cônjuge dos tios, genro, nora, cunhado, mulher e filha da mulher, duas esposas, durante a menstruação, adultério, homossexualidade, bestialidade, coisas que Egito e cananeus faziam e a terra vomitou eles. Então, deixando claro, o texto ainda, a construção dele não é somente o casamento. É o quê? Descobrir a nudez. Sim, a nudez é algo para ser guardada. Ah, mas mora comigo, vou andar peladão em casa. Errado. Errado. Ah, mas é íntimo. Errado. A nudez é intimidade. Quem tem acesso à nudez do homem? Sua esposa. Quem tem acesso à nudez da esposa? O marido. Só. Não normalizem nudez para acesso de parentes, e não cônjuge. Não, de forma alguma. Ainda, finalizando Marcos 6,18, que diz: pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então, mostrando que no Novo Testamento, isso gerou a morte de João Batista. Porque João Batista continuou firme, já conhecendo o Cristo, ele continuou firme, não se case com a mulher do teu irmão. O que fizeram com ele? Por raiva, serviram a cabeça dele numa prateleira. Numa prateleira não, né? Numa bandeja. Então, fidelidade de João Batista, louvada pela Bíblia e pelo próprio Cristo,
e maldade dos homens. E 1 Coríntios 5:1, 1 aos Coríntios 5:1, que diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, ou seja, ele dá ênfase nesse pecado, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Lembrem-se, em 1 Coríntios, é uma situação terrível de um escândalo sexual que estava havendo dentro da igreja, e Paulo repreende severamente, mandando a exclusão do membro, a exclusão da igreja. De quem? Do rapaz que se relacionava com a esposa do pai dele. E era de ciência da igreja, mandando a exclusão. Então, mostrando que no Novo Testamento é ratificada a ética de casamento que nós vemos nesses textos do Antigo Testamento. Alguma dúvida? Comentários finais? À vontade. Perguntas? Vamos, então, encerrado esse capítulo.